essa passagem do filme. Nós falamos na sexta-feira e no domingo, ontem pela manhã, sobre a crucificação de Jesus e a salvação desse ladrão e como nós nos identificamos. Falei e lembro mais uma vez aos irmãos como toda salvação é diferente e toda salvação é igual. Todos nós temos uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, podemos descrever, podemos compartilhar com os outros e vamos perceber isso, que cada salvação é única, mas ao mesmo tempo toda salvação é igual. Faz parte de um plano que foi traçado antes da fundação do mundo para que aqueles que Deus elegeu fossem alcançados pela graça que há no nome de Jesus. Hoje nós vamos falar a partir do versículo 44 sobre a morte de Jesus. Nos últimos instantes, para que os irmãos possam se situar, Jesus foi preso numa quinta-feira à noite. Logo depois dele ceiar com seus discípulos, na semana da Páscoa, ele, como era de costume, ele vai pernoitar nesse local, o Monte das Oliveiras, que era conhecido como Getsêmani, uma espécie de jardim, tinha algumas árvores. Jesus tinha o costume de pernoitar lá, quando estava em Jerusalém, algumas vezes. Judas sai, ele vai encontrar com os soldados que iam prender Jesus. Enquanto isso, Jesus está orando. Ele chama 3 dos seus apóstolos mais próximos, Tiago, João e Pedro, e ele chama-os para vigiar junto com ele. Nós já vimos essa passagem, eles não conseguem, eles dormem. E então chega a escolta, uma escolta muito grande, totalmente desnecessária, mas uma escolta muito grande para prender Jesus, como se Jesus fosse, esse homem perigoso. Jesus então ele é preso e a partir daquele momento ele começa a sofrer de violência, afrontas, escárnio. No primeiro momento ele é levado à casa do sumo sacerdote. Todo o julgamento de Jesus é feito de uma maneira ilegal, de acordo com as leis judaicas. O procedimento correto não era esse, mas eles fizeram, aumentando ainda mais a sua culpa. Depois eles chamam uma reunião excepcional, no Sinédrio. Eles se reúnem no Sinédrio, eles determinam que Jesus é culpado pelo crime de blasfêmia, por se identificar como Filho de Deus. E agora eles querem condenar Jesus à morte e eles precisavam do aval do governante, do representante de Roma em Jerusalém, que era Pilatos. Pilatos, então, segundo os evangelhos, isso acontece cerca de 6 horas da manhã. Então, entre 6 e 9 da manhã, há uma tentativa de Pilatos de soltar Jesus. E a gente já viu até, de maneira audiovisual, no filme, como Pilatos ele manda açoitar Jesus com o intuito de satisfazer aqueles perversos líderes, vendo Jesus, quem sabe, desfigurado, ele se satisfizesse, mas não, pelo contrário, eles continuaram gritando mais alto que Jesus deveria ser morto. E então, 9 horas da manhã, a sentença de Jesus é dada e ele, junto com aqueles 2 ladrões, ele vai até o monte da Caveira, Monte Calvário, e ele é crucificado. E ele fica na cruz 6 horas, de 9 da manhã às 3 da tarde. Quando então, nós vimos aqui, ele dá o seu último brado, ele entrega o seu espírito na mão do Pai,
E nós vimos também no filme, o diretor foi muito feliz em mostrar isso, que quando muitos olham e pensam que na morte de Jesus ele estava sendo derrotado, é justamente o contrário. É na morte de Jesus que ele triunfa sobre Satanás. A morte de Jesus representa o cumprimento de uma profecia que vem desde o jardim do Éden, que a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, porém o filho do descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Então é naquele momento, por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses e diz: o escrito de dívida que era contra nós, ele pregou na cruz, no madeiro. Então, agora nós estamos aqui chegando perto das 3 horas da tarde e Jesus está na cruz. E nós vamos começar a exposição hoje à noite sobre a morte de Jesus a partir do versículo 44 de Lucas. Todos os evangelhos, não só os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas também João fala sobre esse momento. Mateus 27, Marcos 15, João 19, todos eles trazem essa narrativa. Versículo 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas. A ideia da hora sexta, vocês sabem, é por volta de meio-dia. Tem um autor que ele diz isso, né? Que quando Jesus nasceu, houve luz à meia-noite. Quando Jesus morreu, houve trevas ao meio-dia. Justamente para mostrar esses momentos, né? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona é justamente a hora em que Jesus vai expirar, 3 horas da tarde. Essa contagem aqui é a contagem de acordo com o cronograma, né? O horário judaico, que o dia começava às 6 da manhã, depois das vigílias, né, da noite, uma vez que o dia mesmo começava às 6 da tarde, mas aí vinham as vigílias, né? 6 às 9, de 9 à meia-noite, meia-noite às 3 da manhã, e de 3 da manhã às 6 da manhã, eram as 4 vigílias da noite, e então começava-se a contar o dia a partir das 6 da manhã. Né? Então aqui quando você tem hora sexta, 6 mais 6, 12 horas, hora nona, 15 horas. Então é nesse interregno, quase 3 horas de trevas. Por que eu estou falando isso? Porque não faltam evidências, não faltam motivos para as pessoas acreditarem em Jesus. Veja essas pessoas que presenciaram tudo isso. E ainda assim, pouco tempo depois, eles vão perseguir os discípulos. Eles vão ameaçar os apóstolos. É esse mesmo grupo de gente que viu terremoto. Mateus vai dizer que teve gente que ressuscitou dos mortos. O véu do santuário foi rasgado. Eles viram tudo isso e ainda assim permaneceram incrédulos. Então, não é por motivos que as pessoas deixam de acreditar em Jesus, mas é simplesmente porque eles escolhem não acreditar. Porque nós temos evidências, dezenas, experiências inclusive pessoais. Eu já presenciei várias e várias vezes ao longo desses 11 anos de ministério, pessoas que descreveram experiências espirituais num momento de oração, em um momento de desespero, de vida e morte, sentiram a mão do Senhor os protegendo, os guardando, e simplesmente deram as costas e voltaram para o mundo. Mas como assim? Você não se lembra que você me disse aquele dia que você ia morrer, e aí Jesus foi lá e te salvou? E agora? Mas foi naquele dia. Agora não, agora a vida continua, eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho uma conta para pagar, eu tenho meus projetos, meus sonhos. Mas como assim,
Estava morto, ia morrer. Então as pessoas esquecem muito rapidamente. Muitos hoje na igreja podem descrever experiências espirituais que tiveram, e muitas dessas experiências espirituais foram verdadeiras. Isso só aumenta a condenação deles. A mesma coisa aqui. Esses homens presenciaram fatos assim, incontroversos, fatos que claramente apontavam um soldado romano, um homem que era acreditado em vários deuses, pessoa completamente imoral, porque os romanos tinham essa característica, né? Pessoas imorais, pessoas perversas, eles eram politeístas, mas ele olha para Jesus na cruz e diz: esse homem não é um homem normal, ele é diferente. Enquanto isso, os judeus permaneciam incrédulos. Então, é o que a gente tenta, né, argumentar com muitos irmãos, mas é difícil às vezes a gente aceitar essa realidade de que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A gente lê, a gente repete, às vezes a gente até sabe esse versículo decorado, mas e na hora da prática? A mensagem da cruz é loucura. Não adianta. Se acontecesse a mesma coisa que a gente vê aqui, se a gente presenciasse, se não fosse o Espírito Santo nos regenerando, a gente teria a mesma postura. Não, terremoto acontece em qualquer hora, em qualquer lugar. Essa escuridão foi um eclipse. A gente gosta de arranjar, né, desculpa para tudo. E quando a gente não tem desculpa, a gente diz que foi o acaso. Foi um acaso, foi uma coincidência. Então o homem está sempre procurando alguma forma de tirar, né, de tentar, né, que não consegue, tirar a soberania de Deus no mundo. Como diria Jó, eu bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Como a gente demora para entender isso? Então aqui, versículo 44, já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Versículo 45. E rasgou pelo meio o véu do santuário. Então, aqui é preciso que você entenda. Lucas está descrevendo o que está acontecendo dentro do templo. Jesus está onde? Fora da cidade. Jesus está no Monte Calvário. Está lá, no Monte da Caveira, crucificado. As pessoas que estavam lá no templo não sabiam que Jesus havia morrido ainda, quando aconteceu isso, né? Então Lucas descreve, e o véu do santuário se rasgou. Mas é muito importante, eu gostaria de ler com vocês como Mateus descreve, porque fica ainda mais claro como foi essa manifestação de Deus. No capítulo 27 de Mateus, eu disse a vocês, Mateus escreve também a morte de Jesus. Versículo 51, Mateus 27, 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. Olha como Mateus é mais específico. De alto a baixo. Mostrando justamente que esse rasgar não foi algo aleatório. Não foi feito por mãos humanas. Nem foi obra do acaso. Mas o terremoto ele poderia até derrubar o véu, mas rasgar não. E ainda mais aqui, do alto a baixo. A ideia é Deus agindo de cima para baixo. E tremeu a terra e fenderam-se as rochas. É assim então que Mateus descreve esse mesmo momento que Lucas fala aqui no versículo 45. E por que isso é tão importante? Por que isso, para nós, é tão importante? A gente não tem conhecimento, muitas vezes, do judaísmo.
né, da cultura judaica da época de Jesus. Mas no Antigo Testamento, quando a gente lê, principalmente na construção do templo, o templo, irmãos, que foi construído, tanto o templo que foi construído por Salomão, quanto o templo que é construído na época de Ageu, todos os dois, eles têm como modelo o tabernáculo, que foi dado a estrutura do tabernáculo e todos os utensílios que deviam ser usados foram passados por Deus, diretamente por Deus para Moisés. Então, quando o templo é construído, é aquela mesma estrutura, só que em vez de tendas, é feito com rochas e com instrumentos, madeira, mas a estrutura é a mesma. Então, havia uma divisão do santo lugar, que ficava dentro do templo, para o santo dos santos. É esse véu que fazia a divisão. Esse local, chamado Santo dos Santos, ele representava a manifestação de Deus no meio do seu povo. Ficava naquele local alguns utensílios sagrados, principalmente o mais especial de todos era a Arca da Aliança. Ela ficava lá dentro. Só podia entrar nesse local o sumo sacerdote uma vez por ano. E o sumo sacerdote, já contei isso para vocês no passado, ele andava, quando ele entrava, nessa data específica que era na Páscoa, ele entrava com sinos nos pés e com uma corda na cintura. Porque se ele não tivesse feito tudo correto, ele morreria ali dentro. E quem entrasse para pegar ele morreria também. Então, se ele morresse, tinha que puxar ele pela corda para poder a ira de Deus não se manifestar em outras pessoas, né? Então, aquele lugar é um local muito especial, porque simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E o que isso tem a ver com a gente? Eu queria mostrar isso para vocês no livro que fala muito, né, da cultura judaica, né, da maneira que Deus se revelou para esse povo em relação ao Messias. Na carta aos Hebreus, é uma carta escrita no primeiro momento para cristãos advindos do judaísmo que estavam passando por uma crise de fé. Nos é falado sobre esse momento em que Jesus ele abre para nós um livre acesso ao Pai. Então, nós precisamos entender como esse livre acesso foi aberto. Hebreus. Todo livro, na verdade, ele vai falando a respeito dessa obra vicária de Cristo. Interessante que a gente faça até um estudo depois mais aprofundado. Os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos, tudo isso era para apontar para Cristo. Mas aqui, no capítulo 10, ele é mais específico em relação ao momento que a gente está falando. Versículo 19. É o capítulo, inclusive, que fala de como é importante a gente estar na igreja. Olha a conexão. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Intrepidez era, inclusive, o que os irmãos pediram quando oraram. Que o Senhor desse intrepidez a eles para eles pregarem o Evangelho. Essa palavra intrepidez significa coragem, uma coragem ousada, né? Uma coragem que vem da confiança que você tem naquele que está com você. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Esse lugar é que o véu foi rasgado. Do santo lugar para o Santo dos Santos, ou Santíssimo lugar, o véu foi rasgado. Então, simbolizava esse livre acesso que foi conquistado pelo sangue de Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo havia sido imolado. E agora aqueles que creram nele estavam recebendo esse livre acesso ao lugar
onde Deus habita, pelo sangue de Jesus. Olha como o autor da carta aos Hebreus é bem específico. Pelo novo e vivo caminho. O novo e vivo. Nós vimos aqui no filme Jesus falando, né? João 14:8. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pelo novo e vivo caminho. Então a gente não chega ao Santo dos Santos, à presença de Deus, por qualquer caminho. É um novo Cristo que abriu e é vivo. É um caminho. É importante a gente entender o significado dessa palavra. A ideia de vivo é ele interage com a gente. À medida que eu caminho, eu sou transformado pelo caminho. O caminho vai me mudando e me moldando à imagem de Cristo. Versículo 20 ainda. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele se ofereceu carne e sangue a nosso favor. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, quem é? Jesus Cristo. Aproximemo-nos com sincero coração. Olha a importância quando a gente vem para a igreja. A importância quando a gente vai para o nosso quarto em secreto. A importância quando a gente senta para meditar na Bíblia. Entendendo que todas essas coisas são presentes que Deus nos concede, momentos especiais. Devemos ver todas essas coisas como momentos especiais, principalmente quando nós nos levantamos para fazer algo para Deus. Preciso que a gente tenha essa devida reverência. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Olha a expressão, não é só fé, é uma plena certeza de fé. Olha como o cristão precisa crescer em fé. Nós temos que alcançar essa plena certeza. Por quê, irmãos? Porque a gente vai ser atacado o tempo todo. E o escudo, que é capaz de apagar todos os dados inflamados do maligno, é o escudo da fé. Então, concluindo, para a gente voltar lá para o texto, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. O que significa ter o coração purificado de má consciência? Naquilo que eu sei que é errado, eu estou lutando para não fazer o que eu sei que é errado. Diferentemente dos fariseus que atavam fardos pesados que eles não queriam carregar. O cristão é aquele que, à semelhança de Paulo, diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente está estimulando o nosso irmão a viver da maneira que eu também quero viver. Não é dizendo para o irmão: meu irmão, abra mão do seu dinheiro para mim ser mais rico. Como muitos pastores fazem, né? Abra mão do seu dinheiro para poder consertar a turbina do meu jatinho. Eu já vi isso aqui acontecer, sabia? Um pastor desses do exterior veio para o Brasil e ele não só tinha um jato, mas ele tinha alguns, mas um jato específico estava com a turbina quebrada. Não sei nem se é verdade, porque às vezes eles inventam motivo para pedir dinheiro, né? E aí precisava de um valor muito alto para poder consertar a turbina do jato. Imagina. E quem estava dando dinheiro era alguém que talvez não tinha o dinheiro da passagem de ônibus para alguém andar de jato, porque é chique demais para andar num avião normal, como os jogadores, né, milionários, que não andam nem de avião fretado. Achei tão interessante no final da Copa, né, que alguns jogadores brasileiros vieram num avião que a CBF fretou, mas teve uns que são mais chiques, né, que preferiram ir nos seus jatos próprios, né? Meu jato, eu comprei, é meu, eu faço o que eu quiser, eu vou a hora que eu quero. O mundo anda nessa direção. As pessoas querem esse tipo de vida que não vai levar
a um bom local. Versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Água pura quem é? É Jesus também. Jesus é o sacrifício. Ele é água pura, ele é o pão, ele é o cálice, ele é o vinho, é tudo. Jesus é tudo em todos. Então tudo aponta para ele. No versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança. A confissão da esperança. É bonito? Sem vacilar. Olha o cristão, sem vacilar. Irmãos, mas a gente vacila. Oh, Deus. Mas não pode, irmão. É sem vacilar. A gente nunca pode se acostumar com a queda. Tem surgido, né? Não agora, mas sempre teve esse tipo de sentimento de que todo mundo erra, o erro é natural. Não, não é. É preciso que a gente tenha esse compromisso de não querer errar. Porque se a gente errar, Deus sabe que a gente tem o quê? Uma consciência em paz. A gente não queria aquilo. Mas a gente tem vivido essa falta de compromisso. Então a pessoa se comprometeu em algo com Deus, não deu para fazer. Como assim não deu? É porque aconteceu um imprevisto. Assim, sim, e aí? O que Deus tem a ver com o seu imprevisto? Você se comprometeu. E agora? Não, mas Deus vai entender. Quem te disse que Deus vai entender? Quem foi que te deu essa garantia? Tem muitos exemplos na Bíblia que Deus não entendeu. Não. Pergunte, por exemplo, se Deus entendeu o que Saul fez. Se Deus entendeu o que Nadab e Abiú fizeram, Ofni e Finéias. Então é importante que a gente tenha essa reverência com Deus. Todos nós, começar de mim, claro. Todos nós. Consideremos também uns aos outros. No versículo 23, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel. Portanto, a gente também deve ser. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Parece que essa carta foi escrita no ano de 2022, no ano de 2020, no ano de 2021, no ano de 2019. Não, irmão, essa carta foi escrita no primeiro século. Tinha apenas alguns anos de igreja e o pessoal já estava enjoado. Irmãos, um ser humano que enjoa do maná que desce do céu, tem alguma coisa que o ser humano não vai enjoar? A única coisa que o ser humano não enjoa é o pecado. Porque satisfaz a carne. Mas em relação às coisas santas, a gente tem que tomar sempre esse cuidado, essa vigilância o tempo todo. Porque nem sempre a gente vai fazer. Há uma ilusão assim, no sentido de que eu vou orar quando eu quiser orar. Não, quando você não quer orar é que você mais precisa. Eu vou ler a Bíblia quando me der vontade de ler a Bíblia. Se você não está com vontade de ler a Bíblia, é aí que você está precisando ler. Então, a gente não faz as coisas. Porque tem há uma falsa mensagem, né, de que o Espírito Santo ele vai fazer tudo por nós, como se a graça ela agisse em nós fora do esforço. Não, o Espírito Santo nos dá graça, nos enche de graça, para que a gente tenha força para fazer o que precisa ser feito. Como é que você lê uma Bíblia que diz, eu esmurro o meu próprio corpo? Como é que você ouve de Jesus, arranque o seu olho, corte a sua mão, e depois você diz, vai ser tudo tranquilo. Mas que coisa pesada, né? Irmãos, é a carne e o espírito lutando.
Até quando? Até o último segundo da sua vida. A gente viu o ladrão da cruz. Como deve ter sido para ele aqueles últimos instantes, tendo sua perna quebrada, para acelerar sua morte. Mas eu ouvi de Jesus que ainda hoje eu estaria com ele no paraíso. E depois que ele me falou isso, o negócio, eu sinto mais dor ainda. Então, há uma confusão. Pessoas que querem trazer o céu para a terra. O céu é no céu. No mundo teremos aflições. É o que a Bíblia deixa de maneira muito clara. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. E assim, não se iluda também. Não acho que é porque você congrega, não é porque você vai para todos os cultos que você é mais crente. Não, se você vai para todos os cultos, pode ter certeza que você está sendo mais abençoado, sem sombra de dúvida. Mas você vai ser mais cobrado. Então, essa verdade. Cuidado. Ah, não, eu sou especial porque eu vou para todos. Não, não necessariamente. Se você não está sendo transformado, isso está cooperando, isso está trabalhando contra você. Porque você está sendo mais avisado, então você está sendo mais desobediente. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, olha que coisa, façamos admoestações. O que é admoestar alguém? Admoestar tanto pode ser no sentido de repreender, aconselhar, né? Essa ideia de você ver, cuidar uns dos outros. Nós devemos apacentar uns aos outros. Infelizmente, a gente tem vivido num mundo onde as pessoas, e até a tecnologia, ela tem contribuído de maneira maligna para isso. As pessoas, elas têm, assim, a sua vida em secreto. Então, você vai encontrar pessoas, por exemplo, que usam mídias sociais com codinomes, né? Fazem coisas com codinomes para não se identificarem publicamente. Então, é como tem uma personalidade em público e outra em secreto. E isso é comum para as pessoas do mundo. Você vê muito isso, por exemplo, nos políticos. Você acha que aquele político que pediu seu voto, você acha que se você encontrar com ele pessoalmente, ele vai lhe tratar bem? Você acha que se você marcar uma audiência com ele, ele vai te receber? Mas ele tirou foto com você na eleição, entrou na sua casa, né, e te cumprimentou. Mas ele já foi eleito, agora ele é outra pessoa. Então, a mesma coisa são, né, os músicos, os jogadores, né, que são uma coisa em público e outra coisa na sua vida privada. Quando a gente é cristão, não tem mais isso. Não tem mais separação de vida pública e privada. O cristão só tem uma vida. Por isso, quando Jesus diz que a gente é a luz do mundo e a luz é colocada num lugar para iluminar, é isso, a gente não tem mais autorização de ter uma vida secreta. Por isso, por exemplo, que cristão jamais vai fazer parte da maçonaria, que é uma associação, né, oculta, de pessoas que fazem coisas, né, escondidas, e eles fazem um compromisso de silêncio, que não pode falar o que fazem lá dentro. Durante muito tempo aqui no Brasil e até hoje no interior, alguns pastores evangélicos fazem parte da maçonaria. Não poderia. Porque o cristão, ele não pode fazer mais nada em oculto. A sua vida agora é um livro aberto, deveria. Então aqui ele diz, nós devemos nos admoestar, e tanto mais quando vedes que o dia com D maiúsculo se aproxima. Aquele que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai e voltará. Essa é a certeza do cristão. Jesus está voltando. Assim como João Batista tinha certeza de que Jesus estava chegando, nós devemos ter a mesma certeza de que ele está voltando. O dia se aproxima, pode ter certeza, mesmo que não seja nos nossos dias que Jesus volte, mas cada dia que a gente vive aqui na Terra é um dia menos para a volta de Jesus. Ele está voltando, irmãos. Então, eu agora vou voltar a Lucas 24.
Lucas 23, perdão. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então agora você entendeu por que isso é importante para nós. Porque esse véu rasgado simboliza esse livre acesso que a gente tem. Eu dobro o meu joelho, eu fecho os meus olhos, qualquer que seja o ambiente, eu posso estar no ônibus, no metrô. Eu fecho os meus olhos, sentado de joelho, em pé, e eu posso ter uma audiência com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, porque o véu do santuário foi aberto. Não tem mais necessidade de ritualismo para a gente se aproximar de Deus. Deus está sempre próximo daqueles que são deles. Daqueles que são dele, perdão. Versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nós vimos, né? Jesus ele vai falar 7 vezes na cruz. Acho até que o irmão José já pregou uma vez sobre as sete palavras, não foi de Jesus na cruz? Isso mesmo. Mas, para você ter essa visão das 7 falas de Jesus, você pega os 4 evangelhos, né? Cada evangelho ele traz. Aqui Lucas ele vai trazer apenas algumas. Uma dessas é essa daqui que a gente está vendo. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus já havia dito isso na presença dos seus discípulos. Ele disse: olha, ninguém tira a minha vida, eu é que entrego. E eu tenho poder para retomá-la. Eu entrego a minha vida. É por isso, irmãos, que há uma diferença entre você ser morto e você entregar a sua vida. Capítulo 8 do Evangelho de Marcos é dito que todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que entregar a sua vida por amor a mim e ao Evangelho. Eu vou ver se porque eu tinha muito mais vídeos, mas perdeu no decorrer dos anos. Mas eu vou ver se essa semana eu consigo um vídeo de uma história muito bonita, né? A história de Jim Elliot e seus amigos que evangelizaram na selva do Equador. E a morte de Jim Elliot foi algo assim, foi uma manifestação muito grande do poder de Deus na vida do cristão. O índio que matou ele com uma lança, ele disse, ele viu, né? Ele dizendo: olha, você não está me matando, eu estou aqui oferecendo a minha vida. E ele está chamando aquele índio assassino de amigo sincero. Emoboiá. Então, é importante que, como cristãos, a gente tenha sempre essa visão de que aquilo que o mundo mais teme, que é a morte, a gente não precisa mais temer. Ela já foi vencida na cruz. Nós agora, num piscar de olhos, vamos ser transportados daqui para o céu, para o paraíso, como Jesus disse aquele ladrão. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. E a gente percebe, olha o controle de Jesus. Falando do controle de Jesus em relação a tudo. Ele sabe o momento de entregar a sua vida. A sua última respiração foi sua última respiração porque ele quis assim. Ele sempre esteve no controle de tudo. Por isso que nós devemos confiar mais naquele que está no controle de tudo. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês que me envergonha. Falando de mim. Às vezes a gente confia mais num jornal que não tem essa credibilidade toda, porque é passivo de do que na Bíblia, né? A gente viu isso muito na época da pandemia. Toda notícia que dava, as pessoas ficavam, né?
Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E a gente não se voltava muitas vezes, não se volta muitas vezes para a palavra ou para o próprio Senhor em oração, buscando os seus sábios conselhos, que são dignos de toda a nossa confiança. Vendo o centurião, o que tinha acontecido, olha o centurião, é um centurião, o centurião é o líder de um grupamento de 100 soldados romanos. Então, ele tinha um comandante que estava acima dele, hierarquicamente, mas normalmente quando tinha coisas como essa, uma crucificação, uma morte, quando se ia fazer uma coisa, se mandava essa pessoa para tomar conta daquilo que ia ser feito, como líder daquele grupo que estava executando a vontade dos superiores. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus. Olha que coisa. O centurião é um soldado romano, irmãos. Ele deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Perceba, ele ainda não tem uma visão correta de Cristo, mas ele sabe que Jesus não merecia estar ali. Ele não merecia. E uma das coisas que o inimigo tem se esforçado e tem tido sucesso, para nossa tristeza, aos poucos ele vai tirando a centralidade da mensagem da cruz da igreja. E o foco vai sempre se tornando o homem, as suas realizações, as suas necessidades, a maneira que o homem vai lidar com as suas necessidades, a maneira que nós iremos realizar determinados desejos. E você percebe como vai tendo essa mudança. Muitas vezes essa mudança ela é feita de maneira sorrateira, mas outras vezes é feita de maneira até abrupta. Por quê? Porque a mensagem da cruz ela nunca foi e nunca será atrativa para as massas, para as multidões. Para você lotar uma igreja, para você fazer uma denominação grande, para você se tornar alguém famoso do ponto de vista religioso, você nunca vai conseguir isso pregando a mensagem da cruz. Você nunca vai conseguir, principalmente nos nossos dias, onde há tanto interesse. Aí talvez alguns falem: pastor, mas aconteceu isso na época de Spurgeon, na época de George Whitefield. Irmãos, eu aconselho vocês a lerem a biografia desses homens e a ver o desafio que eles enfrentaram. A ponto de Spurgeon dizer: eu sei que tem um monte de gente que ouve os meus sermões, mas isso significa que eles estão salvos. Então, é importante que a gente entenda: a mensagem da cruz não é popular e nunca vai ser. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque é difícil para a gente aceitar, principalmente quando a gente tem gente próxima da gente que se levanta contra. E às vezes a gente não entende, mas meu Deus, como a pessoa não entende, a pessoa lê a Bíblia, ou a pessoa se define como cristão, alguns até como evangélico. E como é que essa pessoa que se define como evangélico pode seguir um desses pastores mercenários? Porque os olhos estão fechados. O véu não foi removido. Essa pessoa não sabe a diferença entre a verdade e a mentira. Então, elas são como aquela multidão na Páscoa em que Jesus foi morto. Elas são massa de manobra. A gente tem vivido dias assim. Vimos isso nesses últimos meses. Como literalmente os evangélicos do nosso país tornaram massa de manobra. Os líderes apontavam a direção e eles seguiam e falavam cegamente, sem ninguém raciocinar biblicamente. E a gente ainda está vivendo dias assim, onde as pessoas não se atentam quem é Jesus, o que ele nos ensinou e o que nós devemos fazer diante desse ensino.
Então aqui no versículo 48, hoje eu estou concluindo, hoje a gente só vai falar dessa parte, né, até o versículo 49. Todas as multidões reunidas para este espetáculo. Olha que coisa. Não sei se você sente essa dor, eu sinto. Espetáculo. Mas como assim espetáculo? Uma morte? Uma morte tão sofrida. É um espetáculo? Para as pessoas é. Assim como era um espetáculo quando os cristãos eram lançados na arena para ser comido pelos leões. Assim como era um espetáculo quando toda tarde em Roma, na época de Nero, vários cristãos eram colocados, amarrados em postes, e eles eram, passavam piche, que é um material altamente combustível, no corpo deles, e eles eram queimados. Eles eram a iluminação pública de Roma na época de Nero. Era um espetáculo. Nero gostava de ver aquela luz de noite dos cristãos sendo queimados. Ele não gostava do quê? Do grito. Então, quando os cristãos estavam sendo queimados, assim, no começo, porque a pessoa, ela, nos primeiros minutos, a pessoa está viva, depois ela morre, o corpo continua sendo queimado. Então, Nero pedia que tocassem para ele só ver a luz e não ouvir os gritos dos cristãos sofrendo. Ainda é assim os nossos dias, irmãos. O sofrimento dos cristãos é um espetáculo para o mundo. Não se enganem, tem gente que está torcendo para você e para mim cair. Tem gente que está se maravilhando com o seu e com o meu sofrimento. Tem pessoas que se deliciam de saber que o pastor da congregação passa por lutas assim tremendas. Quer dizer que está acontecendo isso na vida dele agora, bem feito. Ele merece pior. Fica pegando aquele evangelho maluco, bem feito que está acontecendo isso na vida dele. O sofrimento do cristão sempre vai ser um espetáculo para o mundo. Preciso que a gente tenha essa noção. O mundo é cruel. O mundo é perverso. Não tente embelezar um mundo que odeia a Deus. Não tente. Principalmente nessa época de fim de ano, as pessoas ficam muito emotivas, querendo dizer que o mundo não está mais bonito, as pessoas estão piores. É uma profecia que foi dada pelo próprio Cristo. A maldade se multiplicaria, isso tem acontecido todo ano. E é preciso que a gente esteja atento para que nós possamos sofrer de maneira bíblica e não nutrir raiva de quem se delicia com o nosso sofrimento. Por quê? Porque mal sabem essas pessoas que o nosso sofrimento está cooperando para o nosso bem. Então, dói, arde, mas é bênção. A gente já teve, inclusive, algumas coisas aqui na igreja que mostraram isso, de maneira figurada, Todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar. Mas agora? É agora que você está lamentando? É como, por exemplo, vou dar um exemplo que eu já presenciei. Você tem um familiar que tem algum tipo de problema com dependência química ou qualquer outro tipo de problema. E aí as pessoas evitam aquela pessoa, maltrata, bate. Quando morre, vai para o cemitério chorar. Mas agora? Por que você está chorando aqui? Se há uma semana era você que queria matar ele. Se entrar aqui em minha casa, eu te mato. Poxa, e agora está chorando porque ele morreu? Como a gente é hipócrita. A nossa sociedade é assim. Você vai para um cemitério, no enterro, a gente tem um irmão aqui que pode falar isso com mais propriedade, porque ele trabalha aqui. Você vê às vezes, uma pessoa sendo enterrada e você tem lá 100 pessoas vendo o enterro. Pergunte quantas pessoas estavam ajudando esse que morreu nos últimos momentos. Nenhum deles. Mas vai para lá, lamentar.
Lamentar o quê? O que você vai lamentar? Então, essa é a nossa sociedade. As pessoas, né? Parece que quando morrem, aí as pessoas ficam emotivas. A fulano morreu. Eu vou lá prestar uma última homenagem. Por que não homenageou enquanto estava vivo? Por que não ajudou? A gente já viu isso assim tão de perto, irmãos, como é a perversidade do ser humano, né? Então, a gente tem lá na igreja, né? Seu Edson está com a gente há muito tempo. Chegou na igreja quase morto. Foi atropelado por um caminhão, um carro. Quase ia perder a perna. E a gente já está com ele já há quase 8 anos cuidando dos irmãos, ajudando bastante a cuidar dele, tanto na Boca do Rio quanto agora no Alto das Pombas. E se pela graça de Deus ele vai ficar mais tempo com a gente, vai crer em Cristo, porque ele ainda não deu evidência de salvação, mas vai dar. Mas eu garanto para vocês, se ele tivesse fechado os olhos, muita gente que não vê ele há 10 anos ia no enterro. Ô rapaz, Petra, como era que chamaram ele? Chamavam ele? Ele tinha um apelido na roça, né? Me esqueci agora. Fulano. Gostava tanto dele? Gostava. Pô, mas você sabia que ele estava morando ali? Nunca fez nada. Nunca levou nada. Tem gente até que roubou dele. E está vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas eu garanto que se ele fechasse os olhos hoje, é um monte de gente. Ô rapaz, era uma alma boa. Era mesmo? Por que você nunca ajudou? Por que você nunca foi lá? Então, esse é o sentimento. Esse pessoal que está lamentando é o mesmo pessoal que poucas horas estava dizendo o quê? Crucifica. Agora está lamentando? Agora! Então, preciso que a gente tenha noção de tempo. O diabo, ele tenta manipular a gente. Uma das manipulações dele é nos tirar a noção de tempo. Obediência tardia é desobediência. Uma pessoa que reconhece que Cristo é o Senhor no inferno, adianta o quê? Ele pode ir do inferno para o céu? Tem essa conexão? Mas ele está reconhecendo que Jesus é o Senhor lá no inferno. Mas agora? Aí Jesus conta uma parábola das 10 virgens. Por que você acha que Jesus usou essa figura? Virgens. Virgens são pessoas separadas, que ainda não se contaminaram, ainda não se relacionaram no mundo. Quantas entram na festa? Elas estavam com as outras 5. Parecia que era tudo igual. Parecia que era todo mundo do mesmo time. Mas somente 5 entraram. E elas bateram na porta, não bateram? Deixa a gente entrar agora. Não, agora não. Agora a porta está fechada. Então, às vezes a gente tem visto esse tipo de relacionamento das pessoas com Jesus, pensando assim, a qualquer momento eu posso, né, me arrepender e me voltar a ele. Não é assim não, irmão. Não é. Então, hoje, agora, a porta está aberta. Terminou aqui, eu não sei. Ah, mas amanhã tem culto. Você garante? Eu não garanto. Eu não sei se eu vou estar vivo hoje, até o final do dia. Ah, pastor, mas você já fala isso há 11 anos. Um dia vai ser verdade. Um dia vai ser meu último dia aqui. Vai ser o último dia de todos nós aqui. E é bom que a gente esteja preparado. Então, aqui no versículo 48, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. A ideia que o judeu ele tinha essa manifestação, né? Tanto na sua oração, quanto numa demonstração de arrependimento. Quando ele estava diante de uma ofensa contra Deus, eles rasgavam as vestes, né? Então, o judaísmo ele tem esse tipo de relacionamento, né? Esse tipo de religiosidade que é demonstrada por meio de ações com o corpo, né? Seja orar, né? Fazendo como se estivesse dançando. Então ele tem isso. Aqui eles batem no peito. A ideia de bater no peito é de lamentar, de estar sentindo dor.
Versículo 49, que é o que a gente vai concluir hoje. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres, olha que coisa bonita, irmãos. A gente vive num mundo que parece que os corajosos são os homens. Deveríamos. Mas muitas vezes as mulheres são mais corajosas que os homens. Principalmente do ponto de vista bíblico. Tem muito homem se escondendo da sua função de liderar. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia. Olha que bonito, irmãos. E ainda vem gente dizer que mulher não tem função numa igreja bíblica. Como não tem? Meu Deus, quanta coisa para fazer. Tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Olha que são essas pessoas que estão perto de Jesus nos seus últimos instantes. A gente sabe que dos apóstolos só tinha um, né? João. Todos os outros sumiram. Então, quem é que vai enterrar Jesus? Um homem que ninguém nem desconfiava que era discípulo dele. Então, é importante que a gente comece a pensar, irmãos, mais na morte, na nossa morte. Glória a Deus. Pastor, mas você fala que o cristão não vai morrer. Não, a gente não vai morrer no sentido que a gente não vai ter a experiência da morte, como dizem. Mas a gente vai deixar essa existência que a gente está aqui, a gente vai viver uma outra etapa na nossa vida, como cristãos. É preciso que a gente comece a entender que tudo que a gente faz e não faz vai repercutir nesse momento. Eu quero terminar hoje, lendo com vocês uma passagem onde o apóstolo Paulo nos leva a essa reflexão desse momento. Primeiro aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios. Primeiros Coríntios, um minuto, irmãos. Primeiros Coríntios, o capítulo 15. O apóstolo Paulo está falando dessa experiência, da morte. Versículo 20. Primeiros Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, quem foi esse homem? Adão. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Perceba, todos aqui pessoas de toda etnia, língua, nação, toda parte do mundo. Não fala Paulo não está aqui de maneira nenhuma incentivando as pessoas a acreditarem no universalismo, numa salvação geral. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder
porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Quando se diz todas as coisas que estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. A ideia de que não há hierarquia na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são um só Deus. Eles não têm hierarquia entre eles, um é mais importante do que o outro, não existe. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esse é o relacionamento que o cristão tem com a morte. Versículo, ainda no capítulo 15, o apóstolo fala mais, a partir do versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, irmãos, quando a gente chegar lá no céu, a gente vai se deparar com uma nova realidade. A gente não vai ter mais esse corpo que a gente tem agora. Porque essa pele que a gente tem agora, ela envelhece. O cabelo que a gente tem agora cai. Tem gente que está com o cabelo bonito aqui, né, por enquanto. Tem gente como eu que o cabelo já está indo embora. Tem gente que já foi. Então, a gente vai se desgastando aqui. Aqui a gente vai tendo dores. Mas no céu não vai ser assim. Por isso que Paulo diz, a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. O que é um mistério, irmãos? É a ideia de algo que está oculto. Nem todos dormiremos. Dormiremos aqui é uma analogia para quem morre. Quando a gente vê uma pessoa no caixão, parece que ela está o quê? Muitas vezes parece que ela está dormindo. Então aqui é uma analogia, não que você depois que morre vai dormir. Mas transformados seremos todos. Então, ainda que alguém, vou dar um exemplo do que aconteceu já no passado. Elias subiu aos céus sem ver a morte. Mas isso significa que ele está lá no céu do jeito que ele estava aqui na terra? Com certeza não. Porque senão ele não estava lá no céu. Então, a gente tem essa ideia porque isso já aconteceu no passado. Então, isso também vai acontecer no futuro. Quando Jesus voltar, quem estiver aqui no momento vai ser transformado. Por quê? Porque para entrar no céu, a gente precisa ter um novo corpo. Né? Viver debaixo de uma realidade incorruptível, uma realidade que não se desgasta. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos. Essa expressão é tão bonita, irmão. Porque a ideia aqui não é nem um segundo. Às vezes eu já ouvi algumas pregações, boas pregações até. 1 minuto após a morte. 5 minutos após a morte. Irmãos, não é isso. É uma fração de segundos. Essa ideia no abrir e fechar de olhos. Isso é uma fração de segundos. O nosso piscar de olho involuntário. Né? A gente pisca o olho involuntariamente. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Aí você fala assim, o pessoal gasta tanto dinheiro para não ficar velho. Que é uma das indústrias que mais fatura no mundo, é a indústria dessa questão de beleza, né? Seja maquiagem, seja cirurgia, seja remédios, né, que tendem a retardar o envelhecimento, porque as pessoas, na verdade, elas têm medo desse momento. Não só da morte, você vê muitas pessoas que têm medo de envelhecer, pessoas vaidosas, né? Pessoas
independentes. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, né? Eu prefiro morrer do que um dia depender de alguém para me levar a algum lugar. Porque às vezes quando a pessoa chega numa determinada idade, ela precisa de ajuda. Mas tem gente que não quer isso. Porque o ser humano é assim. O ser humano é mau. E ele demonstra essa maldade de várias formas. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é maravilhoso, irmãos? Ele nos dá a vitória. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Sede firmes. Aleluia! De firmes. Inabaláveis. Glória. Mas que palavra forte. O cristão tem que ser inabalável. As circunstâncias, as heresias, nosso próprio coração, eles não podem nos remover do lugar que nós devemos permanecer. E sempre abundantes na obra do Senhor. Como é maravilhoso trabalhar para Deus, irmãos. Fazer as coisas para a glória de Deus, é maravilhoso. Sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Você sabe disso? E o trabalho aqui, irmãos, não é só o que a gente faz na igreja como igreja. É quando você, por exemplo, deixa de ganhar um dinheiro ilícito, porque você é cristão. Quando você tem um comportamento correto, e muitas vezes isso vai trazer prejuízos e pessoas vão se afastar, isso não é em vão. Isso tem recompensa, tanto aqui na terra quanto na glória. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício perfeito que nos alcançou. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos vivendo a vida que o Senhor destinou para nós. Como lemos aqui, firmes, inabaláveis, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é em vão, Senhor. Ajuda-nos a permanecer em Ti, Senhor Jesus. Não nos deixe cansar de fazer o bem. Muito menos, Senhor, pensar em retroceder. Mas que o nosso relacionamento contigo, Senhor Jesus, o Teu amor indescritível por nós, nos mobilize, nos motive a viver uma vida digna do Evangelho por fogo chamado. Obrigado pela vida dos meus amados irmãos. Obrigado, Senhor, pela vida de todos aqueles que Te amam. Formamos uma família, somos um só rebanho, Senhor. Ajuda-nos a nos amar como devemos, a nos admoestar e cuidar como devemos, Senhor, começar de mim. Mais uma vez eu Te peço, Senhor, que as circunstâncias não nos tire, não nos afaste de Ti, Senhor, mas que mesmo as circunstâncias mais desagradáveis e mais dolorosas sejam motivação para a gente estar perto de Ti, Senhor. Pois temos visto e aprendido que o Senhor é o nosso socorro bem presente. O Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor é o bom pastor que deu a vida para que nós, suas ovelhas, pudéssemos ser salvas. Por isso nos ajuda, Senhor, mais ainda, a viver uma vida de gratidão aos pés da cruz, tendo sempre
firmeza e convicção de fé que aquele que entregou o seu próprio Filho por amor a nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Possamos sempre estar satisfeitos em Ti, Senhor Jesus, e buscando viver contente em toda e qualquer situação. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com alegria santa. Aleluia! Amém.